O ministro Alexandre de Moraes restaurou o decreto presidencial do aumento do IOF, gerando debates sobre a insegurança jurídica do nosso país. Está no ar hoje, no formato do debate, o quadro Entendendo Direito. Para esse debate, então, recebo os advogados aqui comigo, Guilherme Craveiro, Felipe Ilha. Doutor, boa tarde para vocês. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa Guilherme tarde, também, boa tarde. Boa Bem-vindo. tarde. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto, né? A primeira pergunta aí, quais são os efeitos, né, dessa decisão aí, com o entendimento dessa área de segurança jurídica? Eu começo com você, Guilherme Craveiro. Doutor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Para começar, explicar um pouquinho o que seria essa insegurança jurídica. Segurança jurídica nada mais é do que quando você não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Hoje, o nosso Estado Democrático de Direito, o jeito como é regido o ordenamento jurídico dele no nosso país, ele tem que ter uma previsibilidade. Nós temos, obviamente, diversas leis que cada juiz, cada magistrado vai ter um entendimento sobre elas. Só que esse entendimento ele não pode ser volátil. Ele não pode um mês ser de um jeito, outro mês ser de outro. E o porquê que a gente traz esse tema da insegurança jurídica para esse? Porque há pouco tempo atrás, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos de um decreto que aumentava a alíquota do IOF. E hoje, sem que houvesse, hoje especificamente nos centros atuais, sem que houvesse nenhuma alteração do cenário, ele simplesmente suspendeu esse decreto, restaurando novamente o poder a ele. Então a gente fica um pouco sem segurança, a gente fica tentando entender qual será o próximo passo? Será que daqui a um tempo vai pegar de novo, ele vai entender que realmente, tem um perigo de dano para a sociedade, alguma coisa, eu vou lá, vou suspender os efeitos de novo. Não, isso não pode acontecer dentro do nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico ele tem que ser marcado objetivamente pela previsibilidade. Obviamente, os casos concretos em si, eles vão ter uma analogia um pouco diferente, uma analogia um pouco mais específica dentro deles. Mas, genericamente, a lei é genérica, então ela tem que ter um entendimento uníssono. Se não houver nenhum tipo de alteração dentro da sociedade, dentro do nosso cotidiano, não há motivo pelo qual você revogar uma decisão que suspendia uma lei, um decreto. Então, por isso eu entendo que a atitude do ministro Alexandre de Moraes, sem entrar no mérito se o decreto ou não é correto, essa alteração, essa revogação do despacho que liminarmente suspendeu os efeitos do decreto, eu entendo que ela não deveria ter sido feita, porque isso traz essa insegurança jurídica e acaba para nós, profissionais da área, às vezes sem saber explicar o porquê que isso acontece, porque não tem uma explicação objetiva, é algo subjetivo, e o subjetivo é muito perigoso dentro do mundo jurídico. Doutor Felipe, mantém a mesma opinião? Bom, como eu ganhei o último debate, eu vou até concordar dessa vez com o meu amigo Guilherme Craveiro. O que acontece, Jefferson? O STF foi um mediador entre o governo e o Congresso para ver se eles chegavam em uma posição, em uma audiência que eles iam compor para ver se chegava a um ponto assim sobre o IOF. O governo foi lá e fez esse decreto, o Congresso, de forma assim rápida, até pelo que acontece, a gente vê nas notícias, fez uma decisão, um decreto também suspendendo o decreto presidencial. Então, com uma decisão de uma pessoa só, que foi através do Alexandre de Moraes, ele suspendeu os poderes do legislativo. Então, falando, dando razão, dando braço a torcer para o governo e para o presidente Lula. Então, assim, traz essa insegurança jurídica, esses efeitos que geram, inclusive os efeitos, ele colocou para os efeitos retroagirem. Então vai retroagir desde quando a Câmara suspendeu o decreto presidencial. Então como que vai ficar essa situação de quem não pagou o imposto, de quem pagou o imposto a menos, dos que não foram cobrados, como que vai ficar? Ainda é uma insegurança jurídica e traz diversas perguntas de vários analistas, de vários investidores do mercado financeiro, para saber como que vai ser cobrado agora, como que vai ficar, quais são os próximos passos, qual vai ser o entendimento do plenário do STF. Então realmente vai ficar nessa insegurança jurídica por conta desses efeitos dessa decisão.
É justamente essa decisão, como nós estamos fazendo aqui, gera debates, né? Ela gera muitos debates por aí sobre a finalidade do tributo. Qual a opinião de vocês, né, relacionada desse tributo aí? Eu continuo com você então, doutor Felipe Iga. Bom, vamos lá. Todo o imposto, todo o tributo, ele tem algumas finalidades. Principalmente regulatória, então ela precisa regular aquela situação, fiscalizatória para o governo fiscalizar se está sendo ou não seguido essa regulamentação, e arrecadatória. A gente sabe que um dos maiores finalidades, um dos maiores princípios ali é para arrecadação de impostos para custear a máquina pública. Então, a discussão é mais doutrinária, é mais intelectual do que meramente prática, porque arrecadatório, todos os impostos vão ser arrecadatórios. É que o ministro Fernando Haddad veio e deu um pronunciamento que o governo precisava arrecadar para bater, para não ter déficit do governo. E aí muitos deputados, muitos congressistas falaram, não, mas o imposto sobre operações financeiras, o IOF, ele é apenas fiscalizatório, ele é apenas regulatório, é só para regular, para que não saia dinheiro do país, para regular essas operações de crédito. Então fica essa disputa, mas todos os impostos têm essas três finalidades. Então, assim, discutir se um é mais ou é menos é uma questão assim pequena perto de todo o cenário. Doutor Guilherme, aí sobre esse tributo? Não, realmente, eu concordo com que hoje temos poucas discordâncias aqui, né? Mas eu concordo com essa análise do Dr. Felipe. A gente tem que entender que, assim, dando um exemplo prático de como funciona o IOF dentro do Brasil. Vamos supor que a gente comece a taxar, não estou falando que sou a favor ou contra, vamos supor que a gente comece a taxar grandes riquezas no país. Aí vem o pessoal voltado mais à direita, chega e fala, não, mas aí as pessoas vão chegar e vão pegar e vão mandar o dinheiro para fora, para guardar até a sua reserva fora do país. E aí, qual que é o remédio, qual que é a solução que o governo poderia utilizar para que isso não ocorresse? É simples, aumentando a alíquota do IOF, porque a partir do momento em que você traz um imposto sobre grandes riquezas, trazendo um ônus para essas pessoas que têm mais de X milhões de reais guardado, e você começa a tributar elas, obviamente a pessoa vai procurar um local no qual ela não seja tributada. Mas se o custo para que essa pessoa que tenha essas grandes riquezas guardadas enviar esse dinheiro para um outro lugar seja maior propriamente do que ela deixar de ser taxada, quem faz esse meio campo para que isso não ocorra é o IOF. E aí está o caráter regulatório desse imposto. Então seria muito simples, por exemplo, uma pessoa que tem 100 milhões de reais guardado em poupança, em aplicação financeira, o que fosse. O governo vai lá e taxa. Todas as pessoas que têm 100 milhões ou mais guardado vai pagar um imposto de 1% sobre isso anualmente. Aí a pessoa vai ter que recolher lá 1 milhão de reais por mês a título de imposto sobre grandes riquezas. Tá bom, aí a pessoa vai pegar e vai falar, mas a alíquota do IOF é 0,3, então é mais interessante para mim chegar, enviar esse dinheiro para um outro país, no qual por essa operação financeira eu vou pagar apenas 0,3 e o meu dinheiro lá fora vai ficar sem ser taxado pelas grandes riquezas. E aí a gente entra nessa situação, qual que é o remédio que o governo utilizaria para que essa operação não ocorresse? É simples, ela pega o IOF que é 0,3 e coloca ele 1,3, aumenta 1%. E isso vale a gente deixar bem claro, a alíquota do IOF, ela é 100% de autonomia do poder executivo. Então o presidente da República, ele tem autonomia para aumentar isso através de um decreto. Obviamente, tem algumas características, algum pressuposto a seguir, mas é uma autonomia, uma previsibilidade do Poder Executivo. Então, ele aumentando o IOF, ele faz com que essas pessoas não tirem essas grandes riquezas daqui. E aí faz com que não tenha essa fuga de capital do nosso país. Só que a partir do momento em que você começa a utilizar o IOF para um caráter arrecadatório, igual o Dr. Felipe falou, você foge. Obviamente, ele também tem esse caráter, porque o tributo é a fonte no qual o país se sustenta. Só que a partir do momento que você troca a finalidade principal do tributo, você perde a razão.
Então você acaba falando assim, não, realmente tem muitas operações financeiras do Brasil, então vamos aumentar a taxa para arrecadar mais, para que a gente aumente o nosso arcabouço fiscal, por exemplo, que é o que tem grande discussão, teve no começo do mandato do governo Lula. Então, o IOF, ele tem essa função dentro do nosso país. Não, a função principal dele não é arrecadar dinheiro para o governo custear suas despesas, os seus programas sociais. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e começar a entender essas discussões para que a gente possa ter opinião e cobrar de quem nós votamos um posicionamento que seja de encontro ao nosso. Doutores, alguns analistas, né, eles vêm discutindo a harmonia aí dos poderes. O que seria então essa harmonia, né? A gente observando essas recentes decisões, essa harmonia ela pode estar deixando de existir, ele está se perdendo essa harmonia? Eu vou continuar com você, doutor Guilherme Craveiro. Hoje o Brasil, para o nosso Estado Democrático de Direito ele existir, a gente tem um sistema que chama de freios e contrapesos. O que seria esse sistema de freios e contrapesos? Existem 3 poderes no Brasil hoje. O Executivo, que é o Presidente da República, vou falar em caráter federal para ficar mais fácil. O Executivo, que é o Presidente da República. Aí você tem o Legislativo, que é o nosso Congresso Nacional. E o Judiciário, que seria a Justiça Federal, o STF, TRFs da vida, dentre outros. Então você é dividido desses 3. Todos eles têm uma função típica. O que é a sua função típica? É a sua função predominante. O Executivo, a função típica é administrar. O Legislativo, a função típica é criar leis, legislar. E o Judiciário é julgar, intermediar conflitos que cheguem a ele. Lembrando, o Judiciário é o único que tem a característica de agir somente quando provocado. Ele não tem autonomia para instaurar algum tipo de julgamento. Só que como é que eles funcionam? Como é que funciona esse sistema de freios e contrapesos? Existem as funções atípicas. Então existem momentos que o Legislativo administra. Existem momentos em que o Judiciário legisla. Um exemplo, o Judiciário ele pode legislar quando ele faz uma súmula, quando ele cria uma jurisprudência. Ele cria um entendimento onde há uma lei que é genérica dentro do nosso país, do nosso ordenamento jurídico, ela tem, com base num caso concreto, ela fala, então todos esses casos concretos vão ter que ser julgados dessa forma. Obviamente, parece fácil de entender, mas na bagunça que realmente fica complicado. Mas é como se fosse isso. O Judiciário chega e fala, todos os casos desta forma, eles deverão ser julgados desta forma. Ele criou uma lei. Não uma lei específica, mas ele criou um entendimento sobre algo. Então ele teve uma função atípica, que foi a de legislar. Hoje, o Congresso Nacional, quando há um processo de impeachment, quem é que julga primeiramente o processo de impeachment? Quem é que faz o caminho do processo de impeachment? É o Congresso Nacional. Então, se tem um processo de impeachment correndo com o Presidente da República, quem tem que aceitar esse processo é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, ele está exercendo uma função atípica, que é o quê? Julgar. Então, ocorre esse sistema de freios e contrapesos. Ocorre que, se um desses poderes ele começa a sobressair sobre os outros, a harmonia se perde. A harmonia se perdendo enfraquece o Estado Democrático de Direito. E é por isso que nós temos o dever de fiscalizar como população também. Nós temos que combater e ir atrás e falar, não, você está usurpando do seu poder. Não, você está usurpando do seu poder atípico. Você tem que diminuir. E nós temos, através da pressão social, o dever de fazer isso como população. Doutor Felipe. Bom, vamos lá. A harmonia entre os poderes, realmente o Dr. Guilherme ele falou de uma parte mais assim didática, uma parte mais teórica sobre essa harmonia, sobre esses freios e contrapesos, mas o que a gente está vendo na realidade, Jefferson, é que não está ocorrendo. Esses freios e contrapesos, tanto os congressistas, quanto o Poder Executivo, quanto o próprio STF, eles não estão respeitando esses freios e contrapesos. Eles estão fazendo uma guerra para ver quem tem mais poder, quem tem a caneta que dá a última decisão. Lógico, o STF tentou intermediar em primeiro momento essa discussão sobre o IOF, falando não, vamos conversar Congresso, vamos conversar Executivo para ver se a gente chega num denominador comum, mas no final das contas ele foi lá e acabou decidindo com uma decisão monocrática de uma só pessoa, de um só ministro, foi lá e decidiu o que vai valer para todo mundo, ou seja, ele está fugindo, está indo atipicamente a função dele. Então realmente esses freios e contrapesos eles já se perderam e a gente está numa guerra e aí até com a polarização política de quem tem a razão, se é o Executivo, se é o Legislativo ou se é o próprio STF. Doutores, tem aí 1 minuto e 20 considerações finais para vocês. Bom, eu acho que de considerações finais, a única coisa que a gente pode acrescentar é que o
o ministro ele tirou uma parte que foi do risco sacado, que é aquele direito que as empresas têm de receber os créditos pagos através de cartão de crédito, de parcelamentos, então eles têm o direito de receber. Então, há muitas discussões se seria uma bitributação, então assim, ele tirou isso aí porque o governo pode alterar por decreto a parte somente de aumentar alíquotas e não criar novos impostos por causa do princípio da legalidade tributária. Então, eu acho que se teria que acrescentar algo nessa discussão de hoje, seria só essa parte que o ministro acabou tirando desse decreto presidencial. Guilherme? Não, perfeito. Foi uma ressalva muito importante, porque esse risco sacado que se fala, né, como por exemplo, você é um lojista e aí você vende a prestações, a pessoa passa o cartão de crédito no valor de R$1.000. A operadora, ela cobra uma parte, né? Mas essa parte cobrada pela operadora, para que ela te antecipe o restante, cada vez vai cobrando mais. Então, essa alíquota da antecipação é a que ele fez essa ressalva, para que os lojistas possam continuar antecipando. Lojistas, um exemplo, né? Possam continuar antecipando e esse valor não aumente, a cobrança sobre as operadoras de cartão. Então, é somente isso. Eu queria agradecer. Realmente, esse novo formato é muito interessante, eu gosto muito dele. Hoje não tivemos tantas discussões, mas é sempre bom complementar com pessoas inteligentes poder discutir isso. Tá certo, então, doutores. Agradeço também o convite, é prazeroso a gente discutir principalmente desses temas sensíveis para a população que muitas não têm acesso à própria legislação. Então é bom a gente trazer esse conteúdo, difundir essa informação. Que possamos entender com opiniões divergentes, né? Porque assim é a democracia. Doutores, muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado. Volte sempre, doutor Iga também, volte sempre com a gente. Para você de casa, uma ótima tarde e até a próxima edição. Tchau!